Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. O passo em 10 desta semana tem uma palavra de Deus para o teu coração. Quantas pessoas já ouviram essa palavra, né? Mas eu quero ler para você, bem devagarinho, para você compreendê-la e nós meditar um pouquinho nessa palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Está aqui em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor Luciano, eu quero que o senhor me dê somente um exemplo de como agir em meio às lutas, em meio às provas, nesses últimos dias que antecede a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela minha fé. Primeiro, a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo de número 6, do versículo 10 a seguir, a respeito da armadura de Deus. Quando falamos da armadura, nós vamos discorrer o capacete, a espada, a couraça, o cinto, o calçado, mas ela tem um texto que me chama a atenção: tomando sobre tudo. A armadura é uma bênção, mas tomando sobre tudo o escudo da fé, o qual você vai apagar os dardos inflamados do maligno. E quando nós agimos pela fé, andamos pela fé, nós acreditamos, nós cremos, colocamos em prática a palavra de Deus. Olha para você ver que coisa linda. Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, você vai me fazer um favor. Você vai me chamar 12 homens. Não é qualquer homens. Eu preciso que você chama 12 homens, 12 príncipes. E que esses 12 príncipes sejam aqueles que governam o seu povo. E Moisés fez como Deus havia lhe dito. Ele chamou 12 homens, 12 príncipes, os quais os 12 eram cabeça e governava outros povos. Ou seja, as 12 tribos. Cada tribo tinha alguém que a liderava. E Moisés agora chama o líder de cada tribo, que era chamado de príncipe, e lhes dá uma incumbência. Olha para você ver que coisa linda. Deus fala assim, pede para eles sondar a terra, a qual eu jurei aos vossos pais que lhes daria. Deus falando com Abraão, ele disse para ele: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque essa terra eu darei para ti e para a tua descendência. Não, irmãos, a palavra de Deus, ela tem que se mover no nosso íntimo pela fé. Quando Deus fala com Moisés para ele chamar esses 12 e enviar para que sonde a terra, para que olhem para a terra, Deus não falou para eles sobre o gigante. Ora, quando Deus chamou Noé para fazer a arca, que ia acabar tudo na água, ele não disse: eu vou matar todo mundo, vai perecer todo mundo, porque se Deus tivesse dito, Noé não pregava 120 anos. Ele pregou ainda trazendo consigo a esperança de que alguém se salvaria. Agora também naquela terra que manava leite e mel, havia ali os gigantes. E o que me chama a atenção é que Deus não falou para eles olhar para o gigante. Era para sondar a terra. Ele sai dali do meio do teu povo e agora vai numa viagem. E quando eles chegam ali para sondar a terra, eles começam a olhar para aquilo que Deus não pediu para que eles olhassem, que é para os gigantes. E de repente a fé deles foi desvanecendo, foi se perdendo pouco a pouco, a ponto deles não olhar mais para a promessa, mas olhar para a dificuldade que estava ali, implantada pelo diabo, para desanimá-los a respeito da promessa. Eu estou falando com você essa semana, santo, eu estou falando com você, minha santa de Deus, que desanimou e esqueceu as promessas. Por quê, pastor Luciano? Porque você não está exercendo fé, está se esquecendo da palavra de Deus e olhando para as dificuldades. Aqueles homens no deserto olhavam para os gigantes e começou a inflamar todo mundo. Não tem jeito, a terra pode manar leite e mel, mas ali não é bom negócio, ali tem gigante, aqueles homens são enormes, nós somos como gafanhoto diante deles, nós não vamos poder vencer. Se esquecendo da promessa. Isso é falta de fé, porque aquele que te prometeu é fiel, aquele que fez a promessa, ele garante. E ele disse apenas, Jesus, ele nunca mentiu para nós, ele nunca nos deixou enganado. Ele disse assim: você quer me servir? Sim, então venha, mas no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E quando aqueles homens contaminam aquele povo, você sabe o resultado, Deus se entristeceu. Mas eu louvo a Deus porque ainda a promessa continuou e perdurou, porque tinha 2 homens que acrescentou fé. Eles viram também o gigante, mas também sondaram a terra, como os demais. Só que eles tinham uma diferença, eles não tiraram o olho da promessa. Ou seja, eles exerceram aquele momento pela fé. Agora, aqueles homens rasgam as vossas vestes, nós estamos falando de Josué e Caleb, e nesse momento eles exercem um princípio de governo. E diz: a terra é boa, ela mana leite e mel, um cacho de uva é para ser carregado por 4 homens, não olha para o gigante, porque quem nos prometeu é fiel. Quem nos prometeu abriu o mar vermelho, quem nos prometeu tirou nós do Egito com mão forte, ou vocês já se esqueceram? O que nos resta para exercitar nossa fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, daquilo que se espera, e ela só vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. Não adianta ouvir um Chico Buarque, não adianta querer pegar aí uma liturgia que não vai te edificar, se não for a palavra de Deus. A fé só vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas tem muita palavra aí que não é de Deus, e as pessoas estão ouvindo, não está acrescentando fé. Aquele povo ouviu a voz de 10 espias, de 10 príncipes, de 10 homens que governavam. O que adianta governar e não ter fé? De que adianta ser príncipe e não ter fé? Tem que ter fé. Josué e Caleb sacode a roseira, esculacha o negócio, puxa a manga para cima e fala: a terra é boa e eu vou entrar naquela terra. E tanto é verdadeiro que Deus acrescentou, que Deus gostou da atitude dos 2 pela fé, que foi o único no deserto, acima dos 20 anos, velho, que entrou na terra prometida. Agora pasme você, eu já vou parar. Qual foi o último que não entrou na terra prometida? Porque para eles entrar na terra prometida, aqueles que Deus fez uma promessa que ia morrer no deserto, tiveram que morrer. Qual foi o último que morreu no deserto? Pensa direitinho nisso, depois você examina as escrituras. O último a morrer foi Moisés, porque quando Moisés morre, Deus vem para Josué e fala: levanta, Josué, passa tu e esse povo o Jordão e entra na terra que eu prometi aos seus pais que lhes daria. Não precisava morrer mais ninguém, era só passar Moisés e Caleb e Josué para a terra prometida. Mas Moisés pisou na bola e não entrou, porque não exerceu fé. Foi ouvir a voz de Deus, que era só falar com a rocha. Ele xingou o povo, foi e bateu. Obedeça a voz de Deus, obedeça a palavra de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem agradado a Deus esses últimos dias? Firma na promessa, porque quem te prometeu é fiel, e é pela fé. Então somente se eu tocar nele, eu serei curado. 12 anos de hemorragia, tocou e foi curada. Ora, diga Israel: boa semana, viu? Vai pela fé. Deus abençoe, passa em 10.